Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por esse culto bom. Obrigado por esse momento especial. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela comunicação da tua revelação no nosso meio. Papai, estamos sedentos de ti. Nós acreditamos é a partir da tua palavra que nós crescemos. A ministração da tua palavra traz a revelação. Não há nenhuma outra forma de crescer se não for pela tua palavra. Senhor, fale conosco nessa noite. Nós queremos uma palavra que vem da tua parte. Do princípio até o final, entrego tudo nas suas mãos. Que o Espírito do Senhor revele, dá entendimento ao seu povo. Aqueles que me acompanham a partir de casa, Deus, ajuda a descodificar os mistérios da sua palavra. Submeto-me totalmente debaixo da direção do Espírito do Senhor. Domina sobre mim, fala através de mim, comunica o teu desejo ao seu povo. E que a revelação possa fluir para a honra e glória do seu nome. Pai, assim eu te peço totalmente confiante. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Antes de tomar o seu assento e se cumprimentar duas pessoas, Deus vai te abençoar muito. Aleluia. Ok. Está tudo bem contigo? Está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Nunca permita que o espírito de medo domine sobre você. Nunca permita isso. Não aceita que o medo reina sobre o teu espírito. Nunca aceita isso. O medo é uma das armas que o diabo tem usado para destruir a fé de muitos cristãos. O medo não é um sentimento. O medo é um espírito. A Bíblia diz assim: eu não vos dei o espírito de medo. Se a palavra está a dizer que não vos dei espírito de medo, logo, o medo não é um sentimento. O medo é uma expressão do espírito contrário à palavra da fé que habita no teu espírito. Porque o teu espírito responde à palavra da fé. Quando tu recebes Cristo como Senhor e Salvador, você é estruturado a responder tudo pela palavra que está dentro de você. Nunca te esqueça disso. Nunca desassocia o ser espiritual que você é de qualquer situação que você possa passar. A tua maneira de responder tem que ser aquilo que você tem dentro. Eu amo aquilo que Pedro fez em Atos capítulo 3. Pedro e João iam para a igreja na hora da tarde, na sinagoga, como diz a Bíblia. Encontraram um coxo no portão de entrada da igreja. Dizem os historiadores que era comum aquele coxo estar naquele lugar durante muito tempo. E a Bíblia diz que o coxo pedia esmola. Quando viu Pedro e João a irem para o templo, fez a mesma coisa com todos que estavam a entrar. E a Bíblia diz que João, não sei se João tinha dinheiro, mas a Bíblia diz que Pedro disse que eu não tenho ouro. Ele não disse, nós não temos, disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu dou. Ou seja, em qualquer situação, responda com base na tua natureza. Alguém está aqui comigo? Qualquer que seja a situação que você passe, aprenda a exercer e a responder com base na tua natureza espiritual. Ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu dou. Ou seja, se você não tiver nada empacotado no teu espírito, qualquer situação que vir, você não vai dar nada. Você vai responder na carne, porque aquilo que não está cheio em você, tu não tens como expressar. Por isso eu dizia no princípio, não permita que o espírito de medo reine sobre você. Como é que se exercita isso? Em questões muito simples. Perdeu alguma coisa? Todo mundo ensalçado. Não, calma. 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 Que o espírito, o dom de domínio próprio deve reinar sobre você. Nós devemos aprender a responder com base na nossa natureza espiritual nas questões pequenas. Porque se você não consegue responder em situações pequenas,
em situações maiores você não vai conseguir responder. A palavra do Senhor é para ser exercitado. Aquilo que você não exercita, você não ganha músculo. Imagina alguém que vai para o ginásio, vai tomando algumas coisas, ou vai exercitando. Cada dia que ele vai fazendo isso, o seu corpo vai ser desenhado com base naquilo que ele faz. É exatamente a mesma coisa. Quanto mais você vai exercitando a palavra de Deus, o teu espírito está sendo desenhado a responder daquela maneira. Há coisas que você vai, como dizem na gíria, fiz sem saber, sem querer. É a mesma coisa que o teu espírito vai responder. Sem mesmo fazer nenhum esforço, como já está estruturado dessa maneira, é um processo que o teu espírito responde. Não importa o problema, seja familiar, seja em qualquer âmbito, político ou não, você responde da mesma forma que o teu espírito está a ser desenhado. Então é importante nós começarmos a aprender a responder ou a exercitar ou colocar o nosso corpo, não, mas a nossa mente, como Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a transformação ocorre quando a tua mente começa a mudar. A palavra transformar-vos pela renovação da mente, a palavra transformar é a mesma palavra que se diz no grego. Qual é? Quem se lembra? Metamorfose. Mudança de estado. Nós falávamos isso, acho que em biologia. Biologia, fala-se isso em biologia, não é? Quando uma abelha, não é? O seu processo é uma metamorfose, mudança de estado. A água, quando sai da geleira em pedra, como falamos em gelo, sai do estado líquido para o estado gasoso. É uma mudança total. Mas é um processo que alguém deve se submeter para que isso possa ocorrer. Eu quero em poucos minutos dar ênfase sobre os benefícios em falar em línguas estranhas. Benefício. Por que nós devemos falar em língua? O que é isso, falar em língua? É necessário nós orarmos mesmo em língua? Essa é a grande pergunta. É mesmo necessário? Você chega na igreja, a pessoa começa a falar em língua, alguém diz, por que ele fala em língua? É mesmo necessário? Se ele falar em português, Deus não vai ouvir? Como cristão, é importante você começar a entender tudo que te é disponibilizado quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador. Meus amados, uma coisa é você ser categorizado como criatura de Deus. Entenda, há uma diferença entre ser filho de Deus e ser criatura do Senhor. Toda pessoa que não tem Cristo como Senhor e Salvador, toda pessoa que nunca recebeu Cristo como seu único, suficiente Salvador, a Bíblia o classifica como criatura de Deus. Só é filho quem já recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Diz a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então, quando tu nasces de Deus, claramente há uma conduta, há uma maneira de conviver, há uma maneira de estar, há uma linguagem nesse reino onde você nasce. Vamos dar um exemplo. Se o meu filho nasce numa casa, a minha mulher vai dar à luz e meu filho nasce numa casa onde todos só falam chinês, por mais que eu me esforce, se eu deixar o meu filho durante 2 anos naquela casa, ele não vai falar português. A questão não é porque ele não é angolano. Não, é angolano. Mas aonde ele está a crescer, o arsenal, o pessoal onde ele convive, se eles lá comem com aqueles pau, como é que se chama mesmo pau? Ou tem um nome? São paus, né? Que os chineses utilizam. Se lá não usam garfo, ele vai comer com aquilo normalmente. Para mim vai ser estranho. Como quem diz, eu não sei comer com isso. O quê? Aonde ele está a crescer, há uma cultura, há um ambiente, há uma atmosfera, há uma envolvência por aquilo. É a mesma coisa quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, existe uma cultura. Existe uma maneira de se comportar, existe uma maneira de se expressar, existe uma maneira de estar. Porque é uma nova natureza que você recebe em Cristo. Muita gente não entende isso, eu acho que menosprezam. Eu tenho uma pregação que eu estou a preparar. O que mudou quando tu aceitaste Cristo?
Se não mudou nada, então alguma coisa não está bem. Porque toda pessoa que a Bíblia fala que aceitaram Cristo, uma das coisas que fizeram, abandonaram tudo, seguiram a Jesus. Se o Cristo que você recebeste não te fez abandonar alguma coisa sobre a sua natureza antiga, então alguma coisa não está bem contigo. Porque esse Cristo que a Bíblia fala, faz com que alguém deixe algumas coisas do passado e segue esse Cristo. Mas voltando naquilo que eu estava a dar um exemplo. Então essa criança vai crescer a falar chinês, a se comportar como eles. Me lembro uma vez, acho que foi em 2018, estava em Chicago, nos Estados Unidos, e onde eu estava estudando na Universidade de Chicago, havia uns, de que país é? Saúde Arábia, Arábia Saudita. Eram uns colegas que estávamos juntos lá no curso, então nós só falávamos, ele falava árabe, eu falava português, a única língua que poderia nos unir naquela altura era o inglês. Então ele convidou-me para irmos comer na zona onde havia os seus amigos. Depois cheguei e pensei que é uma cultura normal, né? Nós como lusófonos, nós comemos com garfo, sentamos na mesa. Então quando eu chego, encontro ele sentado no chão e não há garfo, não há nada. Fiquei, como é que vamos comer isso? Eles serviam, depois começaram a comer nas mãos. Disse, não, procura um garfo, eu assim, comer com você. Assim, todo mundo a colocar na boca. Estava aquele cenário, disse, não vou conseguir. Me servem mesmo de lado. Disse, a única coisa que eu aprendi a comer era assim, é funge ou quikwang. Agora, arroz mesmo assim. Aquilo foi uma impressão. Mas era a cultura dele. Está vendo todo mundo a colocar a mão na boca, depois pega a mão ali e diz, cuspe, está descendo lá. É tudo. Ele disse, desculpa, meus irmãos, eu vos amo, mas minha parte, coloca de lado. E todo mundo estava a rir, essa aqui, serviram-me, e eu comecei a comer. Para eles é normal, sentamos no chão. Por quê? É a cultura dele, cresceram naquilo. Quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, há uma cultura do céu. Há uma forma que um ser espiritual pensa e age. Jesus, quando ressuscita, em Marcos capítulo 16, ele começa a contar algumas histórias, depois dele ressuscitar. Dar algumas instruções que é muito importante como cristão. Marcos capítulo 16. Vou começar no versículo 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu, então, primeiramente, a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ele, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia, e ouvindo eles que Jesus vivia, e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se de outra forma 2 deles que iam do caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Versículo 15. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não disse a todo filho. O evangelho é pregado a toda criatura. Quem o recebe, torna filho de Deus. Disse, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura, disse, prega o evangelho a toda criatura. Todo tipo de espécie de criatura, disse, prega o evangelho. Ele não disse, prega o evangelho a todos os seres humanos. Disse, a todas as criaturas. Ou seja, tudo que Deus criou responde ao evangelho. Vou vos dar um exemplo. Na base dessa revelação, acho que isso foi há quanto tempo? Há muito tempo mesmo já, acredito. Posso colocar isso quanto tempo? Quando eu tinha, acho que por ali 20 e tal, 20, 21. Eu ia para uma rua, aquilo era tipo um beco, nunca me esqueço. Vinha 2 cães, um cão, 2 cães, mas com uma tendência mesmo de cima, ou me mordem, ou eu aqui me defendo. Já notaste que é um beco tão comprido em que a saída é mesmo lá no... Quer dizer, tu não tens nenhum portão aberto, não tens nenhum quintal aberto, só está você e os cães. Se você fugir, até você chegar na estrada, é uma distância. Nunca me esqueço.
Meus amados, o nome de Jesus responde a tudo. Está vendo quando a Bíblia diz que ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Toda criatura ou seja, se submeta ao evangelho de Cristo. Toda criatura. Pastor, tenho que falar com o cão? Não. Dá comando ao cão, com base na autoridade do evangelho de Cristo. O cão obedece. Eu me lembro, o Senhor disse, no nome de Jesus, silenciou a tua voz. Eu não tinha pedra. Nós só demos aquilo que, entenda, você dá aquilo que você tem. Eu ordenei, no nome de Jesus, silenciou a tua voz. Logo, tipo, alguém lhe deu mais comando, como que alguém lhe diz, numa linguagem dos cães, para e não fala mais nada. Qual é a linguagem dos cães? Canhães? Aleluia. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura, a toda criatura. Há muito a falar nesse versículo. Eu tenho muitas coisas. Muito exemplo para vos dar a partir desse versículo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 16 diz, estes sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônio e falarão em novas línguas. Ok, se nós acreditamos que nós expulsamos demônio em nome de Jesus, claramente nós devemos acreditar. Falar em língua é normal para uma nova criatura. Porque se você crê numa coisa, também tens que crer em outra coisa. Tu não podes crer apenas que nós devemos expulsar demônio em nome de Jesus, mas tu não estás a crer que devemos, vou colocar assim, não é que posso, devemos falar em língua também em nome de Jesus. Quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador e tu recebes o Espírito Santo de Deus, no teu espírito recriado já é essa língua dentro de você. O teu não falar não torna aquilo inexistente, não. Bom exemplo é isso. No meu telefone tem vários aplicativos. Eu não uso todos os aplicativos, mas não lhe torna menos telefone. O fato de eu não usar o aplicativo, o problema não é do telefone, o problema é meu. O fato de você não orar em língua, o problema não está na língua, está em você que não ora em língua. Porque no teu espírito já está codificado falar em língua. Quanto menos você o fala, menos você explora. O aplicativo está... Há um download espiritual quando você recebe Cristo. Tudo que é da natureza de Deus desce de uma vez dentro de você. Mas há coisas que vão começar a se manifestar mais quanto mais conhecimento você vai ter acerca daquilo. Se eu colocar no telefone da minha mãe Facebook, Instagram, outros aplicativos, ele não vai usar. Porque nem entra no Instagram, não tem tempo. Nem vai entrar no Facebook ou outros aplicativos ainda difícil. O problema não é do telefone dela. O problema é que ela ainda não tem conhecimento tão aprofundado sobre o que eu posso fazer. Há pessoas que fazem tantos vídeos no Instagram, fazem tanta coisa. Eu não faço isso. A questão não é porque ele é especial do que eu. Não, ele tem conhecimento acerca desse aplicativo mais do que eu. É a mesma coisa do que falar em língua. A Bíblia está dizendo o seguinte: estes sinais seguirão os que crerem. Aonde? No meu nome. Se você crê em nome de Jesus, logo falar em língua faz parte da tua natureza. Faz parte de você como cristão falar em língua. Eles falarão em novas línguas. Em novas línguas, falar em novas línguas, em línguas estranhas. Meus amados, falar em língua é um benefício para você, como nova criatura. Faz parte, ou seja, ajuda o teu espírito a se conectar com a sua origem, que é a essência de Deus. É para o teu próprio benefício. Claramente que orar na inteligência é bom, mas orar em língua, a Bíblia diz que fala em língua, fala diretamente com Deus. O que é que eu prefiro? Falar diretamente com Deus? Ok, 1 Coríntios capítulo 14, começando a partir do versículo 2. Dá para tocar um som mais claro. Porque o que fala em língua desconhecida, noutra versão diz, acho que é NVI, que diz línguas estranhas. O que fala em língua desconhecida, ok.
Põe NTLH. Ok. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus, não as pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdade secreta. Noutra versão diz, comunica mistério. A minha pergunta é, quem fala em língua diz fala diretamente com Deus. Então não é mais fácil eu falar diretamente com Deus? Não é mais fácil eu orar diretamente para Deus? Se a intenção é falar com Ele na oração, então vou usar o canal que fala diretamente com Ele. Diz, o que fala em língua não fala às pessoas, não fala aos homens, fala diretamente com Deus. Mas os homens usam mistério. Está a falar o quê? Rababababa. Para ti é bababababa. Mas na língua estranha é algo extraordinário. Você se lembra quando Daniel vem interpretar aquilo que o rei viu escrito na parede? Para o rei era apenas 2 palavras, mas quando Daniel começou a descodificar, tu serás pesado na balança, começou a trazer tanta coisa. Meus amados, o mundo espiritual, vou colocar assim, o mundo espiritual, a sua maneira de se comunicar é muito diferente. A maneira como se comunica no mundo espiritual, para ti é apenas uma frase, mas no mundo espiritual são tantas coisas que foram ditas. Na hora a pastora está a orar, recabaia, não caparada. Para ti apenas está a falar o quê? Recabaia, não caparada. Para ti não é nada. Tu não precisas entender isso. Mas há um Deus que está a entender o que ele está a falar diretamente. Porque, vou colocar assim. Eu se ver os cães ali a lutar, para mim é nada. Mas para o outro cão está a falar para o outro. Tu estás a fazer o que aqui? Ele já não é tarde, já não está avisando para você não sair mais. Mas para mim, esse cão está a gritar por quê? Entra. Você, entrou. Diz, mas estava a lhe falar o quê? Para ti não é nada. Mas na linguagem da natureza dos cães, há uma conversa ali. É a mesma coisa quando alguém está a falar em língua. Diz, quem fala em língua não fala aos homens, fala diretamente com Deus. Diretamente. Se me ajuda a falar diretamente com Deus, é a coisa que eu vou falar mais. Porque é a forma como alguém deve se comunicar mais, é falar diretamente com Deus. Diz, para os homens, diz, quem fala em língua, diz, fala diretamente com Deus. Mas para os homens, ele comunica mistérios. Mistério é algo oculto, algo secreto que ninguém sabe. Tu não pode estar preocupado quem está a ouvir se está a entender a tua oração. Se é para ele não entender, então tu deves orar conforme o Espírito está te instruindo naquele momento. Há benefícios em falar em língua. Há um pastor que diz, falar em língua é uma das maneiras de acessar o trono do Senhor. É uma das maneiras de acessar o salão do reino de Deus, a reunião dos santos. É uma das maneiras de você comunicar diretamente no trono de Deus. Comunicar o desejo do teu coração. Encher o teu incenso. O anjo sabe. Quando um dia o anjo aparecer em você, o anjo não vai falar em português. O anjo fala a linguagem do Espírito. Há um anjo que me apareceu, mas comunicava isso. Qual é a tua questão? Muita gente não entende isso. Não entende. Existem vários tipos de visões que a Bíblia fala. A Bíblia diz que muitos, pela falta de conhecimento, receberam anjo, mas o rejeitaram. Isso é uma das maneiras de falar. Mas existe outro tipo de visão em que anjos apareceram aos homens. Muitas vezes não comunicaram na linguagem do natural. Comunicaram na linguagem do Espírito. Falando na parte do Espírito. É que ele falava do Espírito. Como o teu Espírito já está preparado, você vai ouvindo como se alguém está falando em português. Quando eu digo, o Senhor me disse, o Senhor não me disse em português. O Senhor me disse na língua do Espírito. Eu é que interpretei em português para você entender. Deus não fala português, Deus fala a linguagem do Espírito. É difícil ouvir isso assim. Deus não fala português. Quando você ouviu o Senhor a me falar, não sai. Não, o Senhor te falou na linguagem do Espírito. Porque Deus é Espírito, Deus não é angolano. Disse, Deus é Espírito. Importa aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Eu disse, Deus é angolano, Deus é nigeriano, Deus é Espírito. Então logo ele comunica na linguagem do Espírito. Alguém está aqui comigo? Quem fala
fala em língua estranha, fala a Deus, não às pessoas. Não às pessoas. Pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito, ele diz verdade. Fala diretamente com Deus. Se uma língua que eu falo diretamente com Deus, eu tenho que incentivar essa língua. Pastor, o que eu faço para incentivar a língua estranha? Você primeiro tem que crer que você vai falar em língua. Sabe qual é a grande questão que vocês pensam nisso? Pensam quando fala, não, agora receba o dom de falar em língua. É tipo que Deus vai abrir a tua boca, vai te esforçar, agora vai colocar. Não. Muita gente só não fala em língua. Ele diz, se eu não falar nada aqui é verdade. A minha pergunta é, quem te disse que não é verdade? Só falar, estou a sentir algo, rababá, isso eu acho que não é nada da língua. Acho que estou a ouvir a voz da irmã. Não, quem te disse que é a voz da irmã? Se você sentar com um chinês a falar em língua, ele fala de outra maneira. O chinês a falar em língua é diferente do angolano a falar em língua. Bem diferente. Não tem nada a ver com um africano, um europeu a falar em língua, um asiático, um americano. Eles colocam lá. Você não toma. Os africanos falam dessa maneira. Os asiáticos, não está a falar chinês, está a falar mesmo em língua. Está a falar em língua. Eu amo o Espírito Santo de Deus. Quando ele vem em você, não destrói totalmente a tua cultura. A parte da tua cultura vai inserir a nova cultura sobre você. Quem fala em língua estranha fala a Deus, não às pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, diz verdade secreta. Vai para o versículo 4. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem, noutra versão diz, a profecia profetiza, ajuda a igreja toda. Noutra versão diz, quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. E a palavra edificar é a palavra oikodomios, carrega-se a si mesmo. Busca força, energia. Estou cansado, estou sem vontade de orar. Você quando começa a orar em língua, é tipo uma energia que entra em você. Está vendo quando um telefone está sem bateria, você não dá para mandar muita mensagem, daqui a pouco vai se desligar, até a luminosidade diminui. É a mesma coisa no Espírito. Quanto menos língua que você fala, menos luminosidade você tem. Menos luz você consegue dar. Porque quanto mais luz, mais energia dentro de você, mais você consegue manifestar isso. Quanto menos tempo você orar no Espírito, menos você vai expressar essa luz. Primeiro dos benefícios que nos ajuda a orar em língua, primeiro é te ajuda a aceder ao trono do Senhor. Segundo benefício, te ajuda a edificar o teu espírito. Carregar, tipo, a palavra também oikodomio, há um outro significado, é construir. Quando alguém está construindo uma casa, começa devagar, te ajuda a edificar, a carregar, a dar força ao teu espírito. Pastor, como é que eu posso fazer que é para orar 4 horas sem parar? Começa a orar em língua, vai te ajudar. Muita gente quando começa a orar, eu já orei pela família, já orei pela... Não, quando tu começas a orar em língua, tu tens sempre sujeito. Quanto mais você ora, mais sujeito você tem. Mais. Quem ora em língua te ajuda a orar na vontade perfeita do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, diz, não sabemos como orar, mas o Espírito nos ajuda. Romanos capítulo 8, vamos lá. Acho que versículo 23, acredito, não é? 26? Romanos capítulo 8. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sei como orar pela minha família. Sei o que eu... Quanto mais você vai orando em língua, de repente Deus ora pela essa prima, está há muito tempo. Você não entraste com o plano de orar por ela.
Mas o Espírito Santo vai trazer a direção do Espírito. Vai trazer a vontade de Deus para aquele momento. A oração em língua te ajuda a orar na vontade de Deus sobre uma situação. O filho está mal, não sei o que fazer. Pai, não, pacá, lecoxa. De repente o Espírito começa a trazer alguma coisa no teu espírito, tipo uma fotografia. Ele não será levado. Mas quem te disse que vai ser levado? É a linguagem do Espírito. Deus começou a te ajudar a desvendar aquilo que está dentro disso. Você quando começaste a orar, tu não falava nada sobre morte. Você falava, pai, cura ele. Pai, mas de repente você começa a ouvir Deus a colocar peso no teu espírito. E quanto mais você ora em língua, você começaste a orar em língua, mas de repente você falaste em português. Ninguém vai conseguir ela. Ela vai vencer. Mas ninguém disse da derrota. Não, mas o Espírito está te ajudar a alinhar a tua oração na vontade perfeita do Senhor. Te ajuda a orar na vontade perfeita. Te ajuda a orar aquilo que o Espírito quer que você interceda. Aquilo que o Espírito quer que você nessa fase faça. Estou cansado, pastor. Imagina, filho, traga-me essa cadeira. Estás totalmente cansado. Tu não tens muita motivação. Minha amada, meu amado, só se aprende a orar orando. Tu não tens outro exercício para... Pastor, como é que eu posso fazer? Que é para começar a orar muito? Começa só a orar. Você está cansado? Reta camarodeski paradoska paradia. Nozakete brandoski vradila makesha. Rataka brandes ifradoska makida. Libaronda safradiska ma... O que tu estás a fazer? Estás a construir devagar, 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 devagar. De repente você não tipo uma energia entrou dentro de você. Mas você estava tão cansado. Não, o Espírito começou agora a te ajudar a carregar. Você tava, é tipo um telefone. Estava na carga. Devagar, ele não entra rápido. Ele vai entrando, já tem 10. Continua na carga. Depois vai até 30%. Continua. Há um momento que ele vai chegar a 100%. É a mesma coisa como o teu Espírito. É por isso que a Bíblia diz assim. Não vos embriagueis com vinho que há contendo isso, mas enchei-vos do Espírito. Logo, tem que se encher. Se está a falar de algo que deve ser cheio, há um momento que a carga vai diminuir. Existem duas coisas, my goodness, obrigado. Quando tu aceitas Cristo como Senhor e Salvador, a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você não é essa pessoa que descarrega. Não. O Espírito Santo diminuiu. Agora quando eu orei em língua, o Espírito Santo aumentou. Não é isso que a Bíblia está a falar. Diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda. Diz, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Há uma analogia que está a ser feita entre o embriagado e a pessoa que recebeu o Espírito Santo. Que está cheio do Espírito Santo. Já viram como é que o embriagado se comporta? Noutra forma de dizer, até ao ponto de você perder controle, quem está ao meu lado. Qual é... entenda, um embriagado não tem noção de alguém está com pistola ali à frente. Não tem noção que já são 3 da madrugada, ele vai andar. Ele não tem noção disso. Quanto mais você está cheio do Espírito Santo, o natural não domina sobre você. O que domina sobre você é o espiritual, está cheio de você. Diz, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Quanto mais eu for orando, você vai notar que você perdeste a noção da atmosfera natural. Já começaste a orar num lugar, você se perguntaste como é que eu cheguei aqui? Diz, normalmente eu estava orando no quarto. Você começa, tá vendo quando? Já chegaste, como dizia um pregador, ele era tão mentiroso, até as próprias mentiras, ele já acreditava mesmo. Eu menti que eu roubei, mas será que eu roubei mesmo? Quer dizer, mentiu tanto, até ele próprio está em dúvida se o que ele falou era mentira, se ele roubou mesmo. Eu menti que eu roubei. Eu acho que eu roubei mesmo. Ou era só mentira? Porque você mente tanto que a mentira entrou no teu DNA. Quando está cheia do Espírito Santo, eu cheguei aqui como? Você começa a calcular. Quando eu comecei, era às 20. Eu entrei no quarto. Fechei o quarto. Cheguei na sala como? Abri mesmo. Ou me levaram? É que tu perdeste a noção daquele lugar. Perdeste a noção, em vez da tua voz. Começaste tão baixo, mas de repente a tua voz ganhou um volume e disse, quem aumentou?
pelo dia como eu corri o dia, estava tão cansado para ter essa energia, para orar com essa força assim. Meus amados, incentiva a orar em língua. Incentiva a carregar o teu espírito. Incentiva a orar na perfeita vontade do Senhor. E uma das coisas que eu aprendi a orar em língua te ajuda a descodificar situações no espírito. Aquilo que você não sabe como é que eu vou fazer, qual é a direção que eu vou levar. Orar em língua te ajuda a codificar e a descodificar coisas secretas. E uma das coisas que eu aprendi que também te ajuda é a ter acesso à sabedoria divina. Uma das chaves para aceder à sabedoria divina é orar em língua. Eu amo aquilo que Neemias disse. Neemias disse o seguinte: quando foi chamado pelo rei Artaxerxes, disse quando o rei lhe chamou, em vez de responder diretamente, a Bíblia diz que Neemias orou primeiro. Orou a Deus. Quando voltou, disse, entenda, quando você ora em língua, perante qualquer situação, o que tu está a fazer? Tu aceder os mistérios de Deus. Tu aceder data center do céu. Quero buscar alguma sabedoria na parte de Deus. Como responder essa questão? Eu estou limitado, não sei o que fazer, mas permita-me que eu acedo o nível mais alto. Pastor, mas será que orar em língua é tipo alguém está na carne, agora estou entrando no espírito? Não é isso que eu estou a falar. Mas uma das maneiras que acelera que o teu espírito, a tua natureza, a tua essência aceder à vontade perfeita do Senhor. Diz, quem ora em língua, da mesma forma que o Espírito te ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito próprio intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O primeiro benefício que eu disse era aceder ao trono. O segundo benefício, segundo qual é? O terceiro, te ajuda a orar na perfeita vontade do Senhor. O quarto, tá vendo aquela situação, você não está entendendo o que está a se passar, tu não estás a perceber, não tens nenhuma ideia. Tira tempo de orar em língua. Tu não tá, por que isso é assim? Tira tempo de orar em língua. Certos comportamentos, por que isso é assim? Tira tempo de orar em língua. Vai te ajudar a descodificar o que está por detrás disso. Um outro benefício para que não me escape, te ajuda a treinar a tua sensibilidade espiritual. Torna o teu espírito muito sensível. Oração em língua torna o teu espírito sensível. Você ganha sensibilidade espiritual. Com maior facilidade, você ganha sensibilidade. Mesmo ao cumprimentar, mesmo a sentar com alguém, mesmo a entrar num lugar, há uma sensibilidade em ti. Alguém está comigo? Já disse quantos benefícios? Sete, não é? Primeiro, qual é? Pedro, qual é que você tens lá? Segundo. Terceiro. Quarto. Cinco. Sexto. E o sétimo. É 6 pontos, né? Ok. Mistério, sexo. E muitos cristãos não praticam isso. Acham que orar em língua não é uma cultura pentecostal, é uma cultura bíblica. Não torna isso, não. É dos pentecostais. Eu sei que muitas doutrinas, tipo, eu tenho um amigo que é metodista, ele não ora em língua no culto, porque não é a sua liturgia fazer isso, mas ele ora em língua.
O Senhor disse, não, eu oro em língua, fico 4, 5 horas em casa a orar em língua. Eu não sei se os padres o fazem. Não sei, nunca vi num culto dos padres. Mas não sei se o fazem. Acredito que sim. Só não dizem ao público que eles o fazem. Porque quem está sentado com Paulo, não tem como não falar isso. Claramente que Pedro não é apresentado aqui a falar em língua, não é? Mas a Bíblia diz que quando Pedro estava na casa de Cornélio, quando orou por ele, disse, viu línguas estranhas sobre ele. E Pedro era um grande judeu. Quando ele acaba de pregar, disse, de repente desceu sobre ele o Espírito. Como é que ele deu conta que desceu? Disse que falaram em línguas estranhas. Porque é a única maneira dele ver isso. Disse, quando eu comecei a pregar, a trazer o Evangelho, de repente desceu sobre ele o Espírito Santo. Porque supostamente o gentio não poderia. Mas agora, a pergunta que não para é, como é que ele deu conta que eles receberam o Espírito? Disse, viu que eles falaram em língua. Pastor, essa pergunta, quem não fala em língua não tem Espírito Santo? Não tem Espírito Santo. Só não está a explorar ao máximo aquilo que ele tem dentro dele. Só não está a explorar ao máximo o dom de falar em língua. Pastor, como é que se faz? Chega-se, abre-se a boca, Espírito Santo. Não. Está dentro de você. Aquilo que o diabo coloca, isso não é da palavra certa. Estás a falar da tua mente. Não, só falou isso porque você começaste a falar. Se você não falasse, nunca você ouviria a tua mente a falar. É mentira. Não tem a ver que o pastor ora diferente. Língua não é esse. Sempre vai te colocar que não é assim. E você vai duvidando de você. E você vai fechar a tua boca. Quando as pessoas oram em língua, diz, não, eu não posso. Quem disse que tu não pode? Onde é que está escrito que você não pode orar em língua? Diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Todo filho é identificado pela linguagem do seu pai. Nenhum pai vai educar o seu filho numa linguagem que ele não entende. Se você tens a certeza que você é filho de Deus, há uma linguagem do Espírito. Se não fosse isso, Jesus nunca diria, idem a todo mundo, pregai a boa nova. Em meu nome expulsará um demônio e se falará em novas línguas. Se não fosse realidade, Jesus não poderia falar isso. Mas, pastor, aonde é que Jesus falou em língua na Bíblia? A Bíblia não fala das suas orações privadas. Uma única vez apenas, os discípulos perguntaram, ensina-nos como orar. Uma única vez disse, orar é assim, Pai nosso que está no céu. Mas se você notar, essa é uma oração baseada na lei. Quando Paulo vem descrever, se você vê como é que Paulo orava nas suas cartas para a igreja de Éfeso, Colossenses, é uma maneira muito diferente. Bem diferente. Agora imagina se a tipologia de oração era só Pai Nosso todos os dias. Está doente, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino. Repreenda aquela doença. Pai, no nome de ordeno essa doença que saia desse menino. Venha a nós o vosso reino, seja feito. Não, já não vem, tu já fazes parte do reino. É por isso que eu disse, é uma oração feita com base antiga aliança. Por quê? Disse, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Venha a nós. Se está vivo, porque tu não estás lá. Agora, a Bíblia está a dizer o seguinte. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, na luz. Então, se ele já me transportou, já não precisa vir, já faço parte. E logo, então, me basear só nessa oração é limitar a sua nova natureza que ganhaste em Cristo Jesus. Pastor, é uma oração que eu não posso fazer. Deves fazer e podes fazer, não é mal nenhum. Mas começa a crescer em Cristo. O crescimento espiritual não vem porque você ora muito. Sabe o que a oração te torna? Só torna você sensível. Você só cresce com o nível do conhecimento. Ninguém cresce sem conhecimento. O que torna você maduro espiritualmente não é o tempo que você passa nas orações, é o nível de conhecimento que você tem do Deus que você ora. Nem o tempo. Não é o tempo. Porque há pessoas que oram muito, mas nem sabem a que Deus eles oram. Nem tem confiança. Você lhe vê um ano lá no monte, mas você não tem mais. Se eu orar um ano como você ora, eu não estaria onde você está.
A questão não está em um ano que ele ora. A questão está no nível do conhecimento que ele tem. A esse Deus que ele ora um ano no mundo. Meus amados, vou colocar assim. Oração é muito importante, mas extremamente importante. Mas nem tudo se resolve na oração. Se fosse assim, eu não quero te colocar numa mentalidade muito sensacionalista, né? Se fosse assim, os países africanos que oram muito estarão muito desenvolvidos. Japão não é um país cristão. Qual é a diferença entre nós e Japão? Com os países africanos que oram muito? Nós oramos muito, pensamos pouco. Pensamos pouco. E uma das maiores habilidades que o Senhor colocou no ser humano é a capacidade de pensar. Quando Adão deu nome aos animais, Adão não orou. Ele pensou, teu nome é macaco. Quando Deus veio, não lhe perguntou mais outra coisa. Disse, assim como lhe chamaste macaco, também será macaco. O que limita muita gente é que eles oram, mas como eles não sabem como fazer o uso da oração para buscarem conhecimento, o uso da oração para buscarem discernimento para outras coisas, limitou-se a oração apenas a procurar bruxo. A ferramenta da oração não está limitada a procurar bruxo na oração. Se o que te faz orar é apenas a bruxaria, o dia que tu chegar no céu, pergunta-nos 24 assim, oram o quê? Porque até agora eles oram a Deus. Oram o quê? Lá não há bruxaria. Lá não tem bruxo. Lá não tem laços familiares, não existe lá. É que nós reduzimos a oração a uma ferramenta apenas de repreender o diabo. Oração é falar com Deus. A minha pergunta, todo dia que você fala com Deus, só fala dos bruxos. Não tem outra conversa com Deus. Chega, a filha fala, pai, esses dias está me apertar. É que quebra. Tá bom. Amanhã mais, pai, esses dias. Não tens outra conversa, minha filha. Sempre que tu estás comigo, só me conta dos bruxos da tua família, só me conta dos bruxos, só me conta dos problemas, que tem que cair. É que nós não usamos da melhor forma o instrumento chamado oração. Porque o problema não é teu, é que você cresceste assim. Foste doutrinado dessa maneira. E tu não consegues sair fora da caixa. E sempre que você tenta pensar fora da caixa, olha para os teus irmãos, volta de novo na caixa. A oração em língua deve te ajudar a orar de forma diferente. Diz, orar na perfeita vontade do Senhor. Orar na perfeita vontade de Deus. Orar, o que Deus quer que eu fale? Alguém está aqui comigo? Diz, quem ora em língua fala diretamente com Deus. Fala mistério. Fala diretamente com Deus. Fala diretamente com Deus. Você não sabe como é que eu vou resolver isso? Vai orando em língua, vai orando em língua, vai orando em língua, vai orando em língua, até buscar uma direção, até buscar uma orientação na parte do Espírito, até buscar algum conselho na parte do Espírito do Senhor. O Espírito Santo é o melhor conselheiro. O Espírito Santo é o melhor conselheiro, é o melhor conselheiro que você tem. Se você aprender a lhe ouvir, se você aprender a confiar nele, se você aprender a andar conforme a sua palavra, quase difícil você fracassar. Você confia muito nos teus sentimentos, confia muito nas tuas habilidades, você confia pouco na pessoa do Espírito Santo de Deus. Incentiva o ministério do Espírito em orar em língua, orar tempos. Pastor, quanto tempo? Pode ser 10, 5. Começa devagar. Tu não precisas ter. Não, começa só devagar. Começa com 5. Começa com 4. Começa com 10 minutos. Começa com 15. Você vai crescendo. Você vai crescendo. Não há lugar para orar em língua. Você vai lavar louça. Não há lugar. Paulo disse algo muito extraordinário. Disse, eu oro em língua mais do que todos vocês. Como? Disse Paulo. Então, se alguém está dizendo, eu oro em língua mais do que todos vocês. Quer dizer, Paulo era constante. O nível de revelação de Paulo, de escrever os livros que ele escreveu, quase a metade do Novo Testamento,
Porque o nível dele era orar tanto no Espírito. Orai no Espírito. Cantai, salmodiando, disse, orai no Espírito. A lavar louça, você está a tratar de uma coisa. Então é isso. Eu acho que muitos irmãos já perguntaram. Você esquece uma coisa, não sabe aonde você o colocaste. E quer saber onde está, você ora em língua, você... Tipo, algo vai dizer, vai na cama, vai na cama, lá no lado esquerdo, está lá. O dia que eu ouvi isso, disse, não, isso não é verdade. Quando comecei a experimentar, é que nunca falhou. Não é porque, nunca falhou mesmo. Se eu esqueço uma coisa, não sei aonde meti, não fico preocupado, começo a orar, É tipo, levanta, vai só debaixo do sofá, empurra só um pouquinho, vais encontrá-la. Porque o teu Espírito não esquece. Espírito Santo não esquece, ele não tem alma para esquecer. O Espírito Santo tem a informação codificada nele. Então, quando você ora em língua, você acende o ficheiro, tem lá toda a informação. Não, pastor, é mentira, pratica. Depois vem me falar que é mentira, aqui à frente. Vou te falar, vem aqui à frente. Da pastora, eu orei em língua, mas não dei conta. Pratica, vem falar comigo aqui à frente, porque nunca falhou. Ora em língua, incentiva o ministério de orar em língua. Em tomada de decisão, incentiva. Queres fazer alguma coisa, não sabes se há uma certeza no teu espírito, não confia tão empolgado o teu coração, não confia nisso, confia na pessoa do Espírito Santo. Estou tão empolgado, acho que vou fazer já. Calma ainda. Você vai orando, você vai orando, você vai orando. Muitas vezes quando alguém me conta uma coisa, várias vezes a situação está a se repetir. Por mais que eu oro por ti, eu fico a buscar aonde é que é a fonte. Como é que eu vejo isso? Não pensa que eu entro num quarto, coloco um espelho, fonte. Não. Eu vou orando no Espírito, que é para buscar a informação. Porque no mundo espiritual está tudo lá, está lá toda a informação. Não existe mundo espiritual de Satanás, o mundo espiritual é só um, é tipo o céu. O céu é só um. Agora, depende daquilo que você vai aceder à informação. Isso também é para descrever mais, senão a pessoa vai ficar confusa. Então, quer dizer que Satanás está com Deus no mesmo sítio como no mundo espiritual. Não é isso que eu disse. O que eu estou a dizer, não existe dois mundos espirituais. É apenas um mundo espiritual. Onde os espíritos maus e bons congregam. Vou descrever com mais calma. Dando o seguinte exemplo. Para terminar já a minha pregação. Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 10 ajuda muito. A Bíblia diz que Daniel leu as profecias de Jeremias, dizia que o povo seria levado ao cativeiro, estaria lá durante 70 anos. Quando Daniel notou que já está se aproximar a fase, outros dizem que até os anos 67 Daniel começou a buscar a vontade do Senhor. Quando ele começou a buscar a vontade de Deus, a Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel colocou o seu coração, em disposição à busca do Senhor, Deus ouviu a sua oração. Quem conta isso é Gabriel. Daniel não sabia. Quando Gabriel chega e disse, Daniel, quando Daniel viu o anjo, a Bíblia diz que ficou atemorizado, caiu, o anjo levantou ele e disse, desde o primeiro dia que você começar, Deus ouviu a sua oração e mandou-me para vir ter consigo. Mas só que eu fui bloqueado pelo príncipe da Pérsia. A pergunta que não se cala, passou da onde? Se saiu no mundo espiritual de Deus, logo há uma atmosfera, vou colocar assim, no segundo céu, porque Paulo nos ajuda a descrever isso, que havia um homem que foi levado ao terceiro céu. Então se existe o terceiro, porque existe o segundo. Existe o segundo, porque existe também o primeiro. O primeiro céu é aquele que nós estamos a ver das estrelas. O segundo céu é onde todas as estruturas espirituais operam. O terceiro céu é onde está Deus. Diz, naquele mundo há vários espíritos que eu disse, fui bloqueado pelo príncipe da Pérsia. Existia um príncipe da Pérsia natural, mas existia um principado que controlava a atmosfera sobre a Pérsia. Logo, aquilo me leva a entender que não existe desmundo espiritual. Está tudo lá disponível, toda a informação. Toda a informação está tudo lá disponível.
Quando tu oras em língua, te ajuda a descodificar qual é o espírito que está a dominar sobre aquele sítio. Vai orando em língua. Não quero colocar confusão. Eu só quero que você comece a entrar. Estou a abrir uma pequena porta. Depois vou abrir o portão. Ter acesso a mais coisas. Vai orando em língua. Incentiva o mistério de orar em língua. Aceita aquela linguagem que sai no teu espírito. Quando estás a orar intensamente, você estás a falar algumas palavras, aceita, começa com aquelas palavras, mesmo que ba, começa. Uma criança quando está a aprender a falar, não fala logo papá, mas está a aprender. O fato dele falar pá, não significa que não falou nada. O tempo que vem ele vai formando as frases. É a mesma coisa como falar em língua. Você vai falando devagar, mas tu não deves parar. Porque uma das formas de que uma criança pode não voltar a falar é quando ele para de falar. Se você quer incentivar o teu filho a falar, ele deixa falar. É a mesma coisa como falar em língua. Se você parar de falar, aquilo para de fluir. Pastor, mas ninguém entende. A Bíblia diz que quem fala em língua fala diretamente com Deus. Ele não precisa do teu entendimento. Pastor, eu próprio não entendo. Não. Depende. Há uma dimensão. Há uma dimensão. Claramente, quando você vai orando em língua, no primeiro nível você não vai entender nada, no segundo nada, mas no terceiro nível, o Espírito Santo vai te ajudar a descodificar o que tu estás a orar. Às vezes vai resumir para você realmente o que tu estás a falar com Deus. É ali onde entra o dom de interpretação de língua. Nem todos o têm, mas há momento você a orar no Espírito, Deus dá-te essa possibilidade de você interpretar aquilo que tu estás a falar. A tua maior preocupação não é você entender, é Deus entender. Eu estou preocupado, eu próprio não estou entendendo. Não. A Bíblia diz que quem fala em língua fala diretamente com Deus. Então, se é para falar diretamente com Deus, eu não preciso entender, só preciso que Ele saiba o que eu estou a lhe falar. Parece de louco, mas as coisas espirituais, para aqueles que não são espirituais, é mesmo loucura. Se as coisas de Deus ainda não trouxe loucura em você, então não é de Deus. Porque fora do normal, como é que você pode interpretar Jesus nascer de uma virgem? Naturalmente dizendo, é uma loucura. Como é que você pode aceitar em João capítulo 2 que ele transformou água em vinho? É uma loucura. Naturalmente dizendo, como é que você pode aceitar alguém pode andar sobre o mar? É uma loucura. Ele disse, não tem como. As leis da natureza não permitem. Como é que você pode aceitar que alguém pode multiplicar pães do nada? É loucura. Quer dizer, se você aceita uma coisa como normal, como sobrenatural, aceita. Falar em língua também é normal e é sobrenatural. Incentiva a falar em língua. Constantemente. Permanentemente. Constantemente, permanentemente. Vai orando em língua. Vai orando. Queres comunicar, ou seja, queres aceder ao trono do Senhor. Se sentes fraco, vai orando em língua. Queres tomar uma decisão, vai orando no Espírito. Há uma dúvida a reinar, é à esquerda ou à direita, vai orando no Espírito. O Espírito vai colocar o maior peso na decisão certa. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônio. Em meu nome falarão em novas línguas. Se você aceita que consegue expulsar um demônio, logo você pode falar em língua. Se demônio sai, que você não vê, mas visto que ele saiu, logo você também pode falar em língua. Eu acho que falar em língua e expulsar demônio, o que é mais difícil? Entre falar em língua e expulsar demônio, o que é mais difícil? Entre falar em língua e expulsar demônio, o que é mais difícil? Por que vocês disseram isso? É mais difícil. Se está na mesma categoria, diz em meu nome, se você expulsa demônio em nome, você fala em língua em nome. Diz, em meu nome falarão em língua. Se você consegue falar em língua em nome dele, logo também tem que expulsar demônio em nome dele. Não existe demônio grande em nome de Jesus.
Eu já estava imaginando o que você queria colocar. Pastor, esse é muito grande. E o nome é muito pequeno. Não é a tonalidade da tua voz que torna o nome grande. O nome dele é mesmo grande. Aleluia. Só que também Jesus disse, há certos tipos de demônio que só saem com jejum e oração. Uma linda salva de palmas.